Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre tudo que você precisa saber sobre a renda variável, certo? Uma categoria muito importante, bem conhecida em nosso mercado financeiro. E aí nós vamos conversar tudo que você precisa saber, desde definições, características e alguns ativos, alguns dos principais ativos dessa categoria, certo? Então fica ligado até o final desse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante. Então vamos lá pro vídeo. Bom, e só relembrando aqui, nas últimas semanas saiu um vídeo aqui no nosso canal que eu falei tudo que você precisa saber sobre a renda fixa, certo? Que é uma outra categoria bem conhecida no nosso mercado financeiro. E só relembrando aqui algumas características da renda fixa. A renda fixa ela é uma categoria mais segura, ou seja, dificilmente você vai perder, você vai ter prejuízo ao investir na renda fixa, certo? Uma segunda característica da renda fixa é que você, ao investir em algum título, ao investir em algum ativo de renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para alguma instituição financeira, emissora daquele título. E uma terceira característica da renda fixa é que os seus investimentos eles têm uma data de vencimento, eles têm um prazo de vencimento. Ou seja, quando você investe em um ativo de renda fixa, o seu dinheiro ele vai render ali até uma certa data. Então, daqui 5 anos, 10 anos, até datas acima desse prazo de tempo, certo? Então, essas são as principais características da renda fixa. Bom, e por ser uma categoria de investimentos mais seguras, a renda fixa, ela, por ter essa segurança maior, ela tende a oferecer retornos menores, ela tende a oferecer rentabilidades medianas e rentabilidades baixas nos seus investimentos. E aí, no vídeo de hoje, a gente vai estudar uma categoria oposta à renda fixa, que é a renda variável. Então, você vai ver algumas características, algumas definições principais e tudo que você precisa saber sobre essa categoria de investimentos. Bom, a primeira característica que você precisa conhecer da renda variável é que, diferentemente da renda fixa, a renda variável ela é uma categoria de investimentos um pouco mais volátil, que traz um pouco mais de risco ao você investir nessa categoria. Então, você pode ter prejuízo, pode ter ali uma oscilação do seu patrimônio investido nos ativos de renda variável, certo? Então, essa é a primeira característica, a característica principal dessa modalidade que você precisa ter em mente antes de investir nos seus ativos, é que ela é uma categoria um pouco mais volátil, que traz mais riscos e, por consequência, por trazer mais riscos, por ser uma categoria um pouco mais volátil, ela tende a te oferecer retornos maiores que a renda fixa. Então, a renda variável, diferentemente ou oposto da renda fixa, ela é uma categoria que traz um pouco mais de volatilidade, que te dá menos segurança, mas que, por outro lado, ela tende a te oferecer rentabilidades maiores que as que você encontra na renda fixa. E uma terceira característica muito importante dessa modalidade, da renda variável, é que você, ao investir em algum ativo, ao investir em algum investimento de renda variável, você está se tornando sócio de algum negócio, você está se tornando dono de algum empreendimento. Então, quando você investe em ações, em fundos imobiliários, que são ativos que a gente vai já conversar daqui a pouco, você está se tornando sócio de grandes empresas, se tornando sócio de grandes empreendimentos, de grandes imóveis. Então, essa é uma das principais características que você precisa ter em mente sobre a renda variável. Bom, então essas são as 3 principais características da renda variável que você precisa ter em mente antes de você começar a investir nessa categoria, certo? A primeira delas é que a renda variável ela é uma categoria que traz um pouco mais de volatilidade, que traz um pouco mais de risco para o seu investimento, certo? Então, quando você investe em renda variável, você tem que ter isso em mente, que você está correndo mais riscos. E a segunda característica, atrelado a esse alto risco, essa alta volatilidade, é que a renda variável ela tem o potencial de te entregar melhores rentabilidades, principalmente se você investir aí focando no longo prazo. E a terceira característica dessa modalidade é que quando você investe em algum ativo, em algum investimento de renda variável, você se torna sócio, você se torna um dos donos de grandes negócios, de grandes empresas e de grandes empreendimentos. Bom, então as ações são um dos principais ativos de renda variável que você encontra aí no mercado, certo? Só recapitulando aqui, quando você investe em uma ação, quando você compra uma ação, um pedaço de uma grande empresa lá na Bolsa de Valores, você se torna sócio dessa empresa, você se torna um dos donos dessa empresa e pode ganhar com o crescimento dessa empresa, e aí pode ganhar com a valorização das suas ações e pode ganhar também com a divisão de lucros por parte dessas empresas na forma aí de dividendos. Então você pega aí uma grande empresa como a Magazine Luiza, como o Banco do Brasil, o Banco Itaú, a Petrobras. Todas essas empresas elas têm suas ações negociadas na nossa Bolsa de Valores, a nossa Bolsa aqui do Brasil, a B3, e aí você pode comprar ações dessas empresas, de várias outras empresas, e se tornar sócio, e se tornar um dos donos dessa empresa, comprando aí um pedaço, comprando aí uma ação
dessa grande empresa. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais e saber como que você pode escolher uma boa ação e investir em uma boa empresa, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal onde eu te mostro como que você pode analisar e como que você pode estudar uma ação de uma grande empresa, certo? Se você quiser assistir esse vídeo, vai estar passando aqui em cima e aí você vai aprender como que você pode analisar e escolher uma boa empresa e fazer aí o seu investimento em ações e investir o seu dinheiro aí na nossa bolsa de valores. Bom, o segundo grupo de ativos aí de renda variável, bem conhecido no nosso mercado financeiro, são os fundos imobiliários, certo? E aí, caso você não conheça, um fundo imobiliário, ele também é negociado na nossa bolsa de valores, assim como as ações. E o que é um fundo imobiliário? Imagina um fundo imobiliário como sendo uma comunhão ou um conjunto de investidores que reúnem ali um certo capital e investem esse capital no mercado imobiliário. Então, eles compram ou constroem ou alugam imóveis e aí eles fracionam, eles pegam pedaços ou cotas desses imóveis e negociam essas cotas, esses pedaços na nossa bolsa de valores. E aí você, como investidor, você pode ir lá na nossa bolsa e comprar os pedaços, comprar as frações, comprar as cotas desses imóveis disponibilizados aí pelos fundos imobiliários e se tornar um dos donos indiretos desses grandes imóveis. Então, os fundos imobiliários aí, como você viu pelas suas características, eles são uma ótima forma de você investir no mercado imobiliário, ainda que indiretamente, mas são uma forma bem eficiente de você investir nesse mercado imobiliário, uma forma mais barata, porque hoje em dia uma cota de um bom fundo imobiliário, ela está sendo negociada na casa dos R$100, então com apenas R$100, R$150, você já consegue comprar uma boa cota de um bom fundo imobiliário e investir o seu dinheiro no mercado imobiliário. E hoje em dia existem fundos imobiliários que investem em diversos setores da nossa economia, certo? Existem fundos aí que investem em galpões, em shoppings, em escritórios, em hospitais, em bancos, enfim, existem vários tipos de fundos imobiliários e você pode escolher onde você quer investir o seu dinheiro, em qual setor imobiliário você deseja investir o seu dinheiro. E aí, um fundo imobiliário, ele tem ali em média de 10 a 15 imóveis no seu portfólio e aí todos esses imóveis, eles pagam aluguéis para o fundo imobiliário e o fundo imobiliário distribui uma parte desses aluguéis para os seus cotistas na forma de proventos todos os meses. Então, você investir em fundos imobiliários é uma boa maneira de você investir no mercado imobiliário e também é uma boa maneira de você formar uma renda passiva, já que os fundos imobiliários, como eu falei, eles distribuem mensalmente proventos para os seus cotistas. Então, quando você compra um fundo imobiliário, todos os meses você vai receber ali na sua conta uma parte dos aluguéis distribuídos pelos imóveis para os fundos imobiliários. Então, caso você tenha interesse, caso você queira investir e queira escolher um bom fundo imobiliário para você investir, a gente também tem um vídeo aqui no nosso canal onde eu te mostro como que você pode analisar e escolher um bom fundo imobiliário, certo? Vai estar passando aqui em cima, caso você queira acessar esse vídeo, se aprofundar um pouco mais na análise dos fundos imobiliários, que são ativos aí muito bons negociados na nossa bolsa de valores, que, como eu falei, te permitem investir no setor imobiliário, um bom setor que existe aí no nosso país, por um preço baixo, aí, em torno de R$100, você já consegue comprar cotas de um bom fundo imobiliário, certo? E além disso, além de fazer você investir no setor imobiliário, te gera uma renda passiva aí, porque os fundos imobiliários, eles por lei, eles te distribuem proventos todos os meses, então é uma boa forma de você investir no setor imobiliário e de formar uma boa renda passiva investido aí em fundos imobiliários. Bom, um terceiro ativo aí bem conhecido da renda variável, que você precisa saber antes de você começar a investir, são os ETFs, ou os Exchange Traded Funds, que são basicamente aí fundos de investimentos que reúnem um certo capital e montam uma carteira de ações visando seguir aí algum índice. Então, a gente tem um ETF bem conhecido como o BOVA11, que é um ETF aí que ele reúne uma certa quantidade de ações visando seguir o nosso índice Bovespa, ou seja, o nosso índice da nossa bolsa. Um outro ETF aí bem conhecido é o IVVB11, que é um índice que monta uma certa carteira de ações visando seguir aí o índice S&P 500, que é o índice lá da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então, na prática, o que é um ETF? Um ETF é um investimento aí passivo para o investidor que quer investir na Bolsa de Valores, e um ETF ele é negociado lá na nossa Bolsa de Valores como se fosse uma ação, como se fosse um fundo imobiliário. Então, lá na nossa bolsa, você consegue comprar uma cota de um ETF, como o BOVA11, como a gente já conversou. E o que traz de facilidade para o investidor? É que ele é um investimento principalmente para o investidor iniciante. Por quê? Porque quando você investe em uma cota do BOVA11, você está investindo diretamente nas 70 maiores empresas da nossa bolsa de valores. E aí, com o capital mais baixo, até porque uma cota do BOVA11 hoje está em torno aí de R$100, de R$110, certo? Então, com esse valor, você já investe em 70 empresas diferentes, você não precisa se preocupar em gerenciar esse fundo e principalmente não precisa se preocupar em escolher as empresas que compõem
esse ETF compõe o BOVA11. Então, o BOVA11, os ETFs em geral, são investimentos chamados investimentos passivos para o investidor, porque você compra lá um ETF lá na nossa bolsa e aí você não precisa fazer a gerência, fazer a manutenção desse fundo, apenas se preocupar em acompanhar a rentabilidade desse ETF, a rentabilidade do ETF que você escolheu para você investir o seu dinheiro. E uma outra característica aí bem importante dos ETFs é que eles seguem à risca o índice que eles escolheram para seguir, certo? Então, como a gente conversou sobre o BOVA11, que é um ETF que segue o nosso índice Bovespa, caso a nossa bolsa de valores ela valorize em um ano, por exemplo, 10%, o ETF BOVA11, como ele monta uma carteira visando seguir o índice Bovespa, também vai valorizar 10%. Então, é uma boa forma de você começar a investir em ações, começar a investir na bolsa de valores, por meio dos ETFs, para você ver ali como que funciona a oscilação dos investimentos negociados em bolsa e para você ver ali como que é o seu dinheiro oscilando, como que é o seu dinheiro se comportando no dia a dia, nas negociações da Bolsa de Valores. Então, esses são os 3 principais ativos de renda variável que você precisa conhecer, certo? O primeiro deles aí, só recapitulando, são as ações, que são aí frações, são pedaços de grandes empresas negociadas na nossa Bolsa de Valores, e aí você pode comprar e vender esses pedaços e se tornar sócio de grandes empresas como Magalu, como Petrobras, como Banco do Brasil, e participar do crescimento dessas empresas e participar também da distribuição de lucros por parte dessas empresas na forma de dividendos. Um segundo ativo aí bem conhecido e bem importante da renda variável são os fundos imobiliários, certo? Que, como a gente viu, é um ativo que te permite investir no mercado imobiliário e principalmente te permite formar uma renda passiva e mensal com esses ativos, certo? Afinal, os fundos imobiliários, eles distribuem proventos, distribuem rendimentos todos os meses, rendimentos esses vindos dos imóveis que compõem esse fundo, e esses imóveis podem ser de diversos setores da nossa economia, certo? Então pode ter fundo imobiliário aí de shopping, fundo imobiliário de galpão, de escritório, de laje corporativa e de vários outros setores. Então, o fundo imobiliário é um segundo ativo bem importante e que você precisa conhecer da renda variável. E o terceiro e último ativo dessa categoria são os ETFs, que são ativos aí que são muito indicados para o investidor iniciante, afinal você consegue investir em uma carteira teórica de ações com baixo custo e sem necessariamente se preocupar em escolher essas ações. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Um vídeo aí, como eu te falei, que com tudo que você precisa saber sobre a renda variável. Só recapitulando aí, a renda variável, ela é uma categoria que vai te trazer um pouco mais de volatilidade, que vai te apresentar mais riscos, ou seja, você pode ver o seu dinheiro ali oscilando, pode ver o seu dinheiro ali no prejuízo, certo? Em alguns momentos, mas em contrapartida, é uma categoria que pode te oferecer mais rentabilidades, que podem te oferecer retornos maiores, principalmente se você investir focando no longo prazo, certo? Então, caso você queira começar a investir em renda variável, em ações e fundos imobiliários, como a gente conversou, tenha sempre essa estratégia em mente de investir em ativos visando sempre o longo prazo, visando aí a sua aposentadoria, visando aí uma formação de uma renda passiva com ações e fundos imobiliários, tendo em vista aí que são ativos que distribuem rendimentos, que distribuem proventos, no caso dos fundos imobiliários, todos os meses, certo? Então, sempre que você pensar em investir em renda variável, a mentalidade correta que você deve ter ao investir nessa categoria é ter sempre aí uma visão de longo prazo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Um vídeo aí bem simples e bem objetivo, com tudo que você precisa saber sobre a renda variável e seus principais ativos, certo? E aí, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, certo? Deixa o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui falando o que você achou desse vídeo, se você já investe nessa categoria, certo? Então, no mais, é isso, te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!